Olá, que Deus abençoe. Olha só essa vista, essa lagoa. Olha esse céu hoje. Que pintura, que coisa linda. Mas eu não estou aqui nem para falar da lagoa, da beleza da lagoa, e nem sobre esse dia lindo, esse céu azul. Eu estou aqui para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Inclusive eu estava refletindo aqui na palavra, em Mateus 23, onde Jesus nos dá um grande ensinamento sobre não sermos somente pessoas religiosas. Existe uma grande diferença entre o religioso e uma pessoa que era espiritual. E é justamente isso que Jesus estava falando aqui em Mateus capítulo 23, aonde Jesus fez uma observação aos discípulos e às pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão acerca das pessoas que são somente religiosas. E há uma grande diferença entre a pessoa ser religiosa e a pessoa ser uma pessoa espiritual. O religioso é aquele que vai defender a sua religião com unhas e dentes, mas não vai cumprir nenhum dos mandamentos que Jesus falou, até os principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. A religião dele está acima do próximo, a religião dele está acima do amor. Pela religião ele mata, morre, ele discute, ele deixa de falar com outras pessoas, ele vira o rosto para outros irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos somente adeptos de uma religião. Estamos seguindo a Jesus ou uma instituição religiosa? Estamos seguindo a Jesus ou uma determinada placa de igreja? Sabe por que eu estou falando isso? Tem pessoas que, se o Senhor Jesus viesse hoje e falasse contra a igreja ou a religião dela, elas ficariam contra Jesus e a favor da placa da igreja. Contra o reino, mas a favor daquele determinado religioso. E isso é um ponto a se preocupar, é preocupante. No sábado eu estava com o obreiro do Assim, nós estávamos preparando a igreja para a festividade de domingo. Encontramos um casal no mercado. E com ar de surpresa, o casal, quando nos viu, falou: Pastor Marcos, o senhor aqui? Eu falei: sim, nós continuamos aqui na cidade. Não, mas nós perguntamos para determinada pessoa, para determinada senhora, e a senhora falou que o senhor não estava mais por aqui. E no momento a pessoa falou assim: não, o pastor Marcos não faz mais parte dessa instituição. O pastor Marcos agora está na igreja tal. Porque ela queria buscar Deus. Mas a pessoa, ela colocou no ar de mistério, como se nós tivéssemos saído da cidade de Bento Gonçalves. Você veja que em nenhum momento essa pessoa priorizou aquela alma. Porque se a pessoa não quer vir na minha igreja, na igreja que eu faço parte, mas ela quer ir numa outra igreja onde ela se sente bem, o mais importante não seria o bem-estar daquela pessoa, o mais importante não seria se alegrar que aquela pessoa está buscando a Deus, independente de qual seja a placa da igreja a qual ela está fazendo parte. Será que nós não estamos apontando para um fanatismo, um clubismo? A igreja não está se tornando um clube ao invés de uma igreja, de um só corpo. Porque quando Jesus fala de um só corpo, ele não está falando de placa, de a igreja A, B, C ou D. Ele está falando do seu povo. Sabe que nós não encontraremos alguns irmãos, como algumas pessoas que são fanáticas por futebol, que sentam ali num bar, na mesa de um bar, para discutir, às vezes até se degladiar, perder a amizade daquela pessoa por causa do seu time? Entende agora a diferença entre uma pessoa ser religiosa e espiritual? Será que nós não temos nos tornado somente pessoas religiosas? E era sobre isso que Jesus estava falando em Mateus 23. Sobre os religiosos que aparentavam ser uma coisa, queriam demonstrar um ar de religiosidade, mas na verdade no seu íntimo não condizia, ou as suas atitudes não demonstravam o amor, os ensinamentos de Cristo, o amor ao próximo. Foi isso que eu pensei quando a pessoa falou assim: poxa, por que não é que a pessoa não me disse ali que o pastor estava bem perto, mas se preocupou se ela ia ou não para
determinada igreja e não ia na dela. Domingo nós tivemos a nossa festividade, a igreja encheu. Inclusive algumas pessoas até erraram a igreja e entraram na igreja, na outra igreja. E quando essas pessoas no final, na hora da festa, chegaram e falaram: nossa, eu errei a igreja. Em nenhum momento eu falei, critiquei. Muito pelo contrário, sabe o que eu falei? O importante é que vocês estavam na presença de Deus. Se vocês não erraram, entraram na igreja errada, mas vocês estavam na presença de Deus. Entende o pensamento do religioso para o pensamento da pessoa que é espiritual? O religioso vai falar: não era para você ir lá. Não, o religioso fala: não vai na igreja daquele pastor A, daquele pastor B. Mas a pessoa espiritual se preocupa com o bem-estar do próximo. O mais importante é ela estar na presença de Deus. Então reflita sobre isso, para que você não se torne, para que nós não venhamos nos tornar somente pessoas religiosas, adeptos de uma instituição religiosa. Até porque muitas já estão falidas, muitas viraram um comércio, o comércio da fé. Muitas deixaram de pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Eu não estou aqui para criticar nenhuma igreja, nem dar nomes. Você, como um bom entendedor, você tem o discernimento. Você, como uma boa pessoa espiritual. O religioso não consegue enxergar, ele fica cego. Ele vai brigar com todo mundo, porque ele está cego. Mas o espiritual enxerga, porque ele está conectado com Deus. Então cuidado para você não estar conectado somente a uma instituição religiosa e perder essa conexão com Deus. Existem pessoas que estão conectadas à religião, à instituição, mas não estão conectadas com Deus. E prova disso são os frutos, são as atitudes, é a forma que ela procede no seu dia a dia. Medite sobre essa palavra. Não se torne somente um religioso, mas uma pessoa espiritual, que vai seguir o exemplo de Jesus, que vai se preocupar com as almas e com o seu próximo, e não somente com uma determinada placa. Deus abençoe.